Vamos continuar falando um pouquinho sobre a alfabetação, é a segunda parte do vídeo, para não ficar tão extenso, tá bom? Da aula. Vou falar algumas regras, que são o quê? Diferente do alfabeto, essas regras, elas seguem uma rígida sequência. Então, não é tão simples classificar os documentos por ordem alfabética, como naquele erro comum que a gente faz. Todo mundo faz. E se eu for listar assim, eu colocaria que de 10 empresas, 9 fazem aquele método. E a nona é padrão internacional, muitas das vezes. Então, muitas das vezes, quem produz esse método, ele acha assim, professor, esse método é muito mais difícil, porque ele segue muitas regras, que a gente vai ver a partir de agora, ele segue muitas regras para colocar o documento em ordem alfabética. Não é só pegar pelo primeiro nome, tem que pegar pelo último nome, professor. Nossa, é muito mais complicado. Mas, se você for ver as regras a partir de agora comigo, vai estar muito mais fácil você entender essa classificação. Tá bom? Então, vamos lá. Mas, professor, tem sempre aquelas regras. Vamos ver algumas regrinhas. Ó. Vamos lá, vamos mergulhar. Tem regras para nome de pessoas, tem regras para se organizar nome de empresas, tem regras para se organizar nome de eventos, tem regras para todo tipo de situação que envolva a classificação por alfabeto. Eu vou trabalhar com dois. O alfabeto, a organização por nome de pessoas físicas e por nome de pessoas jurídicas, tá bom? Que é o nome de empresas. Beleza? Vamos lá. Vamos começar pelo nome de pessoas físicas. Regra 1. Na primeira regra, primeiro ponto, eu vou ter que dividir o nome dele em unidades. Então, cada nome da pessoa, ele é uma unidade que eu vou observar. Igual que eu falei lá para vocês, meu nome é Jean Henrique. Se eu for dividir meu nome, dá em 4 partes. Então, seriam 4 unidades. A gente vai ver isso com mais tranquilidade. Aí, suponhamos, na primeira unidade, eu veria o último sobrenome seguido da vírgula. Eu pego o último nome, pego ele, jogo ele para primeiro lugar, coloco uma vírgula. Por isso que ele é a primeira unidade. Ele não é a última unidade, ele é o primeiro, porque nessa sequência da alfabetação ele funciona dessa forma. Na segunda unidade, que é após a vírgula, eu venho um prenome, que é o nome, que é o primeiro nome. Então vou lá no meu primeiro nome, pego o primeiro nome e coloco por segundo após a vírgula. E depois do meu prenome, vem os demais nomes, os demais sobrenomes, como a terceira, quarta, quinta, sexta unidade, que são os demais sobrenomes. Vamos colocar dessa mesma forma. Beleza? Então, um exemplo. Vou pegar aqui o meu nome. O meu nome é Jean Henrique Souza Matias. Eu vou dividir o meu nome. Vamos lá. O primeiro nome é a segunda unidade. Então, a segunda unidade do meu nome chama-se prenome. Ele vai vir em segundo, depois da vírgula. Os nomes do meio, eu posso dividir em terceira unidade. Como são lá? Henrique Souza. Eu poderia colocar o Henrique na terceira unidade e o Souza na quarta unidade. O que mais me importa é que o Matias, como último, ele é a primeira unidade, que é o último sobrenome. Então, sempre o último sobrenome é a primeira unidade. Como assim, professor? Por quê? Porque agora, como se arquiva? Eu pego o último nome, jogo ele para primeiro, que ele vem a primeira unidade. Lá eu só estou dividindo. Em segundo lugar, viria a segunda unidade, que é o prenome. O Henrique e o Souza viriam, o Henrique, se fosse colocar na terceira unidade, e o Souza na quarta unidade. Ou eu posso resumir todos em terceira unidade. Mas você pode fazer detalhadinho dessa forma. Você pode fazer isso tendo uma tabela também. Entendeu? Por que eu fiz dessa forma? Para você não precisar de tabela, você fazer isso na lógica. Então, se eu for observar aqui, vamos voltar lá. O nome está normal assim. Então, eu vou dividir ele dessa primeira forma, para ficar mais fácil. Eu peguei o nome agora, vou dividir ele assim. O primeiro nome seria a segunda unidade, os nomes dos meios seria a terceira, quarta ou quinta unidade, e o último nome, dependendo da regra, ele vai vir em primeira unidade. Então, o último sobrenome. Aí, se eu for organizando, ele ficaria primeiro nome assim, seguido da vírgula, último sobrenome com a vírgula, segundo sobrenome, que é o prenome, o terceiro sobrenome, que é a unidade, que é os demais sobrenomes, né? Que é a terceira unidade. Beleza, terceira ou quarta unidade. Essa é a primeira
a primeira de muitas regras. A segunda regra ela é um pouquinho mais fácil e já entra dentro do assunto. E já entendendo como divide e como se organiza, fica mais fácil eu entrar no assunto da seguinte forma. Quando entre o nome da pessoa existe preposições, o que é preposição, professor? São verbos ou frases ou que fazem ligação entre palavras, ou artigos definidos ou indefinidos. Uma ou a, eles sempre vêm junto com o nome anterior, que pode ser na segunda ou na terceira unidade, entre outros. Professor do céu, não entendi. Por isso que eu coloquei um exemplo aqui para nós. Exemplo. Preposições e artigos. São preposições e artigos. A letra da, das, de, do, dos, e. Como um exemplo assim com nomes. Roberto Oliveira e Silva. Carla da Silva. Flávio Silva dos Santos. São preposições e artigos. Ó. Yara das Rosas e assim por diante. Sempre que tem esse verbo de ligação, ele vai ser aplicado a segunda regra. Tá bom? Toda vez que tiver essas preposições, você vai aplicar a regra da seguinte forma. Primeiro, eu falei lá para vocês que a letra E, os verbos de preposição, sempre vêm ligados à palavra anterior. Eles sempre vêm ligados à palavra anterior a ele. Eles sempre vêm ligados dessa forma. Então, se eu for dividir, ficaria o Silvio dos Santos, ficaria na terceira unidade. Vou dividir ali para vocês verem depois. Yara das Rosas. Então, se eu for aplicar isso, como seria a aplicação disso? Como se arquiva? Como que eu coloco na tarjeta? Como que eu coloco na caixa? Primeiro, eu arquivo Silva, Roberto e Oliveira. Professor, Oliveira e Silva. Eu posso colocar dessa mesma forma no computador? Pode. Tá. Roberto, Oliveira e Silva. O Silva ficaria primeiro e a letra I ficaria junto ao Oliveira. Silva, vírgula, Carla da... Por exemplo, o da Silva não vem aqui antes. Ó. Ele não vem antes da Silva. Ele fica junto a um nome anterior, que nesse caso é o Carla. Santos, vírgula, Flávio Silva dos Santos. E por último, a Yara das Rosas. Eu não coloquei aqui em ordem alfabética, porque primeiro aqui eu quero simplesmente ensinar a lógica para vocês, tá bom? Beleza, professor. Então, eu entendi que as preposições que são das, de, dos, des, e outras mais, eles sempre vêm colado à última palavra. Eles não fazem parte da palavra do sobrenome que vem antes e depois a vírgula. Ele não faz parte. É isso, professor? Exatamente. Aplicando isso, suponhamos que o nome Roberto Oliveira ele tem 3 unidades. Eu vou dividir. O Roberto, ele é a segunda unidade que eu já identifiquei. Eu estou identificando primeiro. E depois, o Oliveira é a terceira unidade. E o Silva é a primeira unidade. Já como eu identifiquei, eu vou arquivar. Aqui, no arquivamento. Silva, Roberto, Oliveira e Silva, vírgula, Roberto, Oliveira e. Ficaria dessa forma. Não é tão difícil se você for observar nessa sequência. Professor, mas tá. E se não tiver a terceira unidade? Vamos lá. Primeiro, eu vou identificar, nesse caso, que a minha segunda unidade é o nome da Carla. O último nome do nome, ela só tem esse nome, não tem mais. É a primeira unidade. O último sobrenome dela, nesse caso, é a primeira unidade. E cadê a terceira unidade, professor? Não tem. Se não tem mais unidade, eu paro aqui. Eu paro na segunda unidade. Como é que ficaria? Carla da Silva. Beleza? Silva, vírgula, Carla da. Mas sempre quando eu vou ler, ó, fica Silva, Carla. Silva, vírgula, Carla da. Silva, vírgula, Carla da. Carla da Silva. Por quê? Quando eu leio o nome completo. É só uma identificação para ficar melhor para eu organizar. Beleza. Regra número 3. Então, a regra número 1, a gente já entendeu que é a sequência de como que eu posso organizar, quem vai vir primeiro, quem vai vir segundo, quem que é a primeira unidade, segunda unidade, o que é a unidade, nesse caso. A segunda unidade, a segunda regra é sobre as preposições, as ligações, se elas vêm junto com o último sobrenome ou não vêm, a quem ele pertence, a que unidade ela pertence, sempre ela pertence à unidade do nome anterior.
a ela, tá bom? E na regra 3, professor, na regra número 3, são as partículas. Professor, o que é partícula, professor? Partícula é quando eu tenho uma letra que tem um apóstrofo. Um apóstrofo. Professor, apóstrofo. O que é apóstrofo, professor? Apóstrofo é isso aqui, ó. Essa pinguelinha aqui em cima. Ele não é uma aspas, ele é só um tracinho lá em cima. Ele é uma pequeníssima aspas. Fechei. Ah, faltou um parênteses aqui. Corrigir. Então, o apóstrofo é esse sinalzinho lá em cima. Ou os apóstrofos também se tornam uma partícula. Porque partícula não é só esse apóstrofo. Partícula tem muito mais outros exemplos. Por exemplo, quando se tem a preposição de partícula, ele não faz sentido sem uma letra, ou uma frase, não faz sentido sem uma palavra ou uma letra antes do último nome, ou antes do último sobrenome. E esse sempre inicia com uma letra maiúscula. Professor do céu, você falou grego para mim. Calma, eu vou interpretar para vocês. Primeiro ponto. A última letra, a última palavra, muitas das vezes, precisa de um apóstrofe. Ou melhor, de uma partícula, como se fosse esse Dzinho. De Carvalho. Por exemplo, d'água. D'água tem o D, o apóstrofo e a palavra água. D'água. Correto? Essa palavra água tem um sentido diferente quando eu coloco o d'água. Esse D mudo com um apóstrofo. Correto? Então, a palavra, quando tem um apóstrofo que dá sentido à última palavra, ela vem junto na hora que eu movimento minha última unidade, minha primeira unidade para o início, tá bom? Beleza. Como que eu posso aplicar isso na prática? Na prática ficaria assim. Suponhamos, o D com apóstrofo, o O com apóstrofo, o D, D. Tá vendo que o D, o D e o lá, ou melhor, principalmente o D e o D, nesse caso, ele não é um verbo de ligação, como uma preposição, por causa que o D ele é maiúsculo. Se o D ele é maiúsculo, ele não é um verbo de ligação. Ele não é uma preposição, porque ele é considerado um nome. Ele é considerado um nome porque ele está vindo em maiúsculo. Como que eu posso ver isso na prática? Exemplos aplicados em nome. Por exemplo, o Juan Richard Del Rey. Esse Del, ele é um apóstrofo também, porque ele só faz sentido se tiver o Del junto. Por exemplo, esse Del, ele é junto ao nome do rei. Del Rey. Tá bom? Não é rei. Del Rey. Faz sentido. Ele não é um verbo de ligação. Se ele tivesse em minúsculo, aí ele não viria junto. Mas como ele está maiúsculo, ele vem junto. Richard McGirty, algo do tipo. O Mac também é uma partícula. Herman Van Damme. Herman é um nome comum. Van Damme. O Van só faz sentido como Dan. Van Damme. Então, eles são únicos, eles são unidos. Eles fazem parte de um só nome, de um sobrenome. Então, ele é um só. Se tivesse, por exemplo, Luísa, igual o Ricardo aqui. O Ricardo, esse Richard, o Richard, ele é uma terceira unidade. Mas o Del Rey, ele é a primeira. Eu vou aplicar isso numa frase para vocês depois verem. Por exemplo, Luísa De Angelo. O De Angelo, ele vem junto ao nome, diferente dos demais. O Del, o Mac e o Van, que vêm separados. Tá bom? Mas são todos considerados partículas. Como se arquivam? Del Rey significa assim, Juan Del Rey. McGirty, que é o Richard, Richard. Juan, tá? Cadê? Não, só repetiu. Desconsidere esse último Richard aqui, tá bom? Só desconsiderar. Ficaria Richard McGirty. McGirty viria primeiro e depois o Richard. Depois viria o Van Damme, Herman. Depois viria o De Angelo, Luísa. Tá bom? Então ficaria. Aqui em cima, ó, do Juan. O Juan faltou a palavra Richard. O Richard veio errado. O Richard veio embaixo. Mas ficaria Richard aqui, ó. Richard. O Richard viria nesse exato aqui. Então ficaria Juan Richard Del Rey.
Então ficaria dessa forma, porque o Juan, primeiro nome, Richard, terceira unidade, e Del Rey, a primeira unidade. Tá bom? Como ficaria aplicado dentro do exemplo? Vamos pegar o Juan, Richard, Del Rey. Aqui está certo. O Juan seria a nossa segunda unidade, o Richard seria a nossa terceira unidade e o Del Rey seria a nossa primeira unidade. Arquivados ficaria Del Rey, Juan Richard. Tá bom? Ficaria dessa formatação. Mas e se tivesse, professor, somente duas unidades? Por exemplo, Luísa e o De Ângelo. Como ficaria? Luísa seria a nossa segunda unidade, que é o prenome, e o De Ângelo com a primeira unidade. Ficaria o último nome do sobrenome. O último sobrenome, que viria em primeiro, que é a primeira unidade. Mas a terceira unidade, professor? Se não tem, ela não existe, tá bom? Eu paro quando não tem mais. Então, arquivado ficaria De Ângelo, Luísa. Ficaria dessa forma. Tá vendo que é mais fácil quando você identifica? Essa terceira regra é aplicada somente a nomes que têm partículas. Professor, tá bom. Quarta regra. Na quarta regra, diferente das demais, ela vai seguir um padrão um pouquinho diferente. Vamos lá? Primeiro, nomes familiares. Quando o nome vem lá, por exemplo, o nome de família, que são colocados juntos, por exemplo, Augusto Barbosa da Silva, filho, esse Silva, filho, ele vem junto. Por quê, professor? Um exemplo. Nomes familiares. Sempre que tenha nomes familiares, como Silva, ou melhor, me perdoe, como filho, neto, sobrinho, até o Júnior, tá bom? Que é muito usado. O JR, que é o Júnior, abreviação de Júnior. Exemplo. O nome de Augusto Matias Neto. Matias Neto, ele faz parte só da última unidade. Então, os últimos sobrenomes que possuam Matias Neto, eles vêm primeiro junto à vírgula. Alisson Ciro Matias Neto, o Paulo Andrade Ricardo Júnior e a Marcela Cavaleiro Sobrinho, ficaria assim. Como se arquiva? Matias Neto, vírgula, Augusto, Matias Neto, Alisson Ciro, Ribeiro Júnior, Paulo de Andrade, Cavaleiro, Sobrinho, Marcela. Ficaria dessa forma. Notem que os nomes familiares vêm junto com o... Só um pouquinho. Aqui, ó. O último nome, nesse caso, é um nome familiar. Tá vendo que é o último nome? Se o último nome é o familiar, eu preciso, como critério de desempate, o penúltimo nome, que é um outro sobrenome. Eu pego, então, os dois últimos sobrenomes, o penúltimo e o último, nesse caso familiar, na regra 4, no caso familiar, e uno os dois, quando tem nomes familiares, como filho, neto, sobrinho, júnior. Então, uno o penúltimo com o último, e a partir de agora eles se tornam uma só unidade. Suponhamos, vamos aplicar. Se tiver mais unidades, eu vou separar o Paulo, que é a nossa segunda unidade, o Andrade, que é a nossa terceira unidade, o Ricardo Júnior se torna a nossa, que é o último sobrenome, os últimos sobrenomes, ele se torna a primeira unidade. Ficaria Ricardo, colocando em ordem, ficaria Ricardo Júnior. Eu posso colocar JR, professor? Não. É bom você evitar abreviar. Mas se quiser abreviar, não tem problema. Não pode perder o sentido. Tem que ser fácil para as pessoas também. Se pessoas não entendem o que significa JR, é melhor você não colocar. Tá bom? Ficaria, colocando em ordem, Ribeiro Júnior, vírgula. Depois eu colocaria o Paulo Andrade, que viria a segunda unidade, que é o Paulo, e depois a terceira unidade, que é o Andrade. E se tiver só duas unidades, professor? O Augusto, que é a segunda unidade, que sempre é o prenome, que é o primeiro nome normal, mas para esse caso chama-se prenome, e depois viria, em primeiro lugar, o último sobrenome, ou os últimos sobrenomes em primeiro lugar. Nesse caso, como é um caso familiar, eu tenho que pegar o último nome, que é o familiar, e unir com o anterior, que é qualquer outro nome que esteja antes do nome familiar. Então, e se não tem mais nenhum outro sobrenome, eu paro por aqui, tá bom? Nessa regra. Então, ficaria Matias Neto, vírgula, Augusto. Tá bom? Ficaria desta forma. Quinta regra. Na quinta regra,
segue um outro padrão. Mas nesse padrão, dessa quinta regra, ele segue as mesmas, não diria 100% da lógica, da regra. Né? Porque da regra 4, ela serve para nomes familiares. Por que eu coloquei que ele segue a mesma lógica, mas é diferente? Porque, nesse caso, eu vou ter que usar o substantivo mais o adjetivo. Que substantivo e adjetivo é a mesma coisa que eu usei para a regra anterior, que é a regra 4. Peguei um substantivo e juntei a alguma coisa que o adjetivo, filho, filho de quem, neto de quem, aí que liga ao último, o sobrenome anterior. Mas, nesse caso, seguindo essa mesma regra, eu coloco o substantivo e o adjetivo junto também, coloco nessa regra. Por exemplo, os nomes que envolvam santo ou são seguem também essa mesma lógica. Como assim, professor? Tá, eu não entendi. Vamos colocar isso em prática. Os nomes, por exemplo. Jair, Carvalho, Castelo, Branco. Castelo, substantivo. Nome de alguma coisa. Branco é um adjetivo. Então, Castelo e Branco, nessa regra, vem junto. Porque se eu colocar branco, mas o que é branco? Então, tem que colocar um nome anterior. Tá bom? Professor, e se não tiver, só se for Jair Branco? Então, eu colocaria Branco, Jair. Ou melhor, nesse caso, nem mudaria. Ficaria Jair Branco mesmo. Tá bom? Só se tivesse Jair e Branco. Ficaria só esses dois nomes, aí uniria. Aí não faria nessa alternação. Ficaria do mesmo jeito. Então ficaria Jair Carvalho Castelo Branco, Marcela Vila Rica, tá bom? Vila, substantivo, Rica, adjetivo. Anderson Santa Paula, por causa do Santa e o último nome do santo ou da santa, ficam juntos. E Cristóvão de Santo Cristo. O Cristóvão de Santo Cristo também chega da mesma forma. Por exemplo, Cristóvão de São Paulo. Não é Cristóvão lá da localidade. É o nome dele mesmo. Cristóvão de São Vicente. Cristóvão de São João. Fazem sentido ao nome da pessoa. Os últimos nomes são, o nome do santo, vem em primeiro. Aplicação. Como seria aplicado, como seria arquivado. Arquivado, ele ficaria dessa forma aqui. Ó. Como se arquiva? Castelo Branco primeiro. Né? Jair Carvalho como os demais nomes. As demais unidades. Vila Rica, vírgula, Marcelo. Santa Paula, vírgula, Anderson. E Santo Cristo, vírgula, Cristóvão de. Sempre que envolve substantivo e um adjetivo, algo que modifica, algo que caracteriza, por exemplo, branco, vila, rica, lindo, belo, que envolva o nome de santos, como santa, são e são, tudo entra nesta quinta regra. Aplicado, como ficaria? Se tivesse um nome com 3 partes, eu separaria o Jair, que é a segunda unidade, o Carvalho, que é a terceira unidade, demais sobrenomes, e o Castelo Branco seria a primeira unidade, né, por causa que são os últimos nomes, porque o Castelo é um substantivo e o Branco é um adjetivo, tá bom? Que é o que caracteriza, que dá sentido se é branco, se é alto, se é baixo, eu caracterizo o nome. E eu caracterizo o nome anterior, tá bom? Que nesse caso é o Castelo. Como que eu colocaria como que se arquiva? Castelo Branco, vírgula, Jair Carvalho. Ficaria dessa forma. Bom? E se tivesse só 2 nomes, por exemplo, Anderson Santa Paula, ficaria segunda unidade, pronome, né? Que é o nome do Anderson, e o Santa Paula viria em primeiro, e o último não tem, então deixa em branco. Eu não circularia nada. Acabou aqui. Eu posso circular isso no papel, por exemplo, ou posso fazer uma planilha só para isso, ou posso fazer uma tabelinha só para isso. Mas com a canetinha você pode separar dessa forma. Ou com um olho mesmo, com o tempo você vai separando. Santa Paula, Anderson ficaria após a vírgula, e antes da vírgula ficaria Santa Paula, vírgula, Anderson. Tá bom? Segue essa mesma lógica. Regra 6. Na regra 6, seguindo a mesma lógica da 4 e da 5, os nomes que possuem hífen, que são ligados por um hífen, são juntos. Porque o hífen mantém os 2 nomes, o anterior e o posterior, unidos. Então, nomes que são ligados por hífen continuam juntinhos antes da vírgula, tá bom? Então, segue o mesmo caso dos demais. Professor, então vamos lá. Heitor Villa-Lobos.
o Heitor Villa-Lobos, o Vander Carlos Tavares Silva. Ó, eu coloquei só 2 nomes, que são mais complicados. Nomes com hífen aqui no Brasil é muito mais complicado de achar. Esses 2 aqui teve um trabalhinho para eu encontrá-lo. Por exemplo, Villa, Lobos. Ah, professor, mas Villa não é um adjetivo, não é um substantivo? E Lobos pode ser um adjetivo? Não, Lobos não é adjetivo, é um substantivo. Independentemente se aqui seja um substantivo, aqui seja um adjetivo, ligado por hífen, se está ligado por hífen, os 2 vêm antes da vírgula. Independentemente, os 2 vêm antes da vírgula. Aplicados, como seria arquivados? Arquivados, eles ficariam assim: Villa-Lobos, Heitor, e Tavares Silva, Vander Carlos. Ok? Aplicado. O Vander Carlos, como tem 3 nomes ou mais, ficaria Vander, a segunda unidade, que é o prenome, Carlos, que é a terceira unidade. Se tivesse mais outros nomes aqui, suponhamos, tivesse Vander Carlos Souza, o Souza seria a quarta unidade, e o Tavares seria sempre o primeira unidade, que é o último nome. E nesse caso, que é na regra 6. Arquivado ficaria Tavares Silva, Vander Carlos. Tavares Silva, Vander Carlos. Segunda unidade. Segunda unidade, um exemplo com só 2 unidades, vou pegar o caso do Heitor. O Heitor seria esse, que é a segunda unidade, e o Villa-Lobos seria a primeira unidade, que vem antes. Sempre a primeira unidade vem após uma vírgula, tá bom? Antes da vírgula. A terceira unidade não tem, então se arquivaria assim, ó. Villa-Lobos, Heitor, tá bom? Com nomes cultos que não tem mais unidades. Na regra 7, eu vou seguir as regras a partir de agora, vocês vão observar que as regras quase se assemelham. Muda uma outra coisa. Na regra 7 seria assim: nomes que são acompanhados com título de formação da pessoa seguem uma regra um pouco diferente. Na terceira unidade, o título como doutor, pode ser na terceira, quarta ou quinta unidade, o título como doutor, ele deve ser escrito por completo como doutor. E dentro de parênteses que ficaria assim, ó. Último nome, o nome seguido do título, entre parênteses. Viu lá? Vamos aplicar isso na prática. Aplicando. Dá um exemplo aqui, alguns nomes. Suponhamos. Doutor Jefferson H, que eu coloquei abreviado, Matias Vilela. Cel José Lima da Silva e professora mestra Luciene Ribeiro. São títulos, correto? Como que eu vou arquivar? Ficaria arquivado da seguinte forma. Matias Vilela, vírgula. Tá vendo que eu coloquei o Matias Vilela porque porque ele tem o hífen. Pois é, já que ele tem o hífen, ele vem antes. Matias Vilela. Ah, professor, então dentro de uma regra, dentro de um nome, eu posso aplicar várias regras? Exatamente. Matias Vilela viria antes da vírgula. O Jefferson H, depois que o Jefferson seria a segunda unidade e o H seria a terceira unidade, a quarta unidade, mesmo que ele seja abreviado. O doutor agora, nesse caso, viria na frente do H, entre parênteses, escrito doutor. A mesma coisa serve para o Silva, a mesma coisa serve para o José Lima da Silva, que ele é coronel. O coronel viria entre parênteses. Ah, professor, por que o Silva ele não veio igual o Vilela? Porque o Silva, vocês se lembram lá, que é a primeira regra. A primeira regrinha, a segunda regrinha lá que ele é aplicado, porque ele não tem mais nada. Ele não tem um sobrenome de família, ele não tem uma partícula, ele não tem uma preposição. Se ele não tem, mesmo que tenha, aqui, ó, por exemplo, ó, José Lima dá. O Lima dá, a preposição dá, ela vem junto com o Lima. Então, ela não faz parte do Silva. Então, o Silva, ele vem único. A mesma coisa do Ribeiro da Luciene, tá bom? Que ele é professora. Nesse caso, ó, eu coloco que ela é professora mestra, tá bom? É dessa forma que se coloca. Tá, professor. Na regra 7, aplicando a regra 7, se o nome tiver 3 unidades ou mais, ficaria assim, ó. Doutor como sendo a quarta unidade, segunda unidade seria o prenome, e a terceira unidade seria os demais sobrenomes, ok? Por que o doutor eu coloquei ele como em grande quantidade? Coloquei ele por último. Porque ele é só um título. Se eu tirar o título, ficaria um nome comum. Jefferson H. Matias Vilela, correto?
Só que, primeiro, eu esqueço o doutor. Quando eu vou separar, eu esqueço o doutor, tá bom? Nesse caso, eu esqueci que aqui existe o doutor. Eu separei a segunda unidade, que é o prenome, e depois que eu separei a segunda unidade, que é o prenome, eu separei a terceira unidade, a quarta unidade, a quinta unidade, e por último, eu volto aqui no título e separo ele como sendo a quarta unidade, tá bom? Professor, sempre precisa separar? Isso aqui é só para vocês entenderem a lógica de como funciona tudo isso, tá bom? Então, na primeira unidade, deixa eu sumir aqui para vocês verem. Na primeira unidade, viria o Matias Vilela, como a gente já viu lá nas regras anteriores. Então, ficaria lá, arquivado, ficaria Matias Vilela, Jefferson H. Ponto. Entre parênteses, doutor. Quando só tem dois nomes? Ah, professor, mas e aqui? Tá vendo? Aqui tem muito mais. Então, ficaria assim, terceira unidade, segunda unidade, primeira unidade. Professor, pergunta. Eu posso, por exemplo, dividir aqui professora como terceira unidade e o título de mestra como quarta unidade? Pode. Você pode fazer dessa forma também, tá bom? Isso aqui eu só resumi, mas pode ser terceira unidade, como não tem mais sobrenome, quarta unidade, como não tem mais sobrenome, porque é só um título. E o Luciane sendo como o segundo unidade, como sendo o pronome. Aplicando, como ficaria na tarjeta, na prospecção? Ficaria Ribeiro, vírgula, Luciene, entre parênteses, professora mestra, tá bom? Olha só como que fica simples dessa forma. Beleza, professor. Tá. Tem algumas regras, tem alguma regra, professor, que o nome, deixa eu só me subtrair um pouquinho aqui para vocês verem o fundo. Prontinho. Tem alguma regra, professor, que eu siga, por exemplo, aquela regra comum, que é colocar o primeiro nome no mesmo lugar que por exemplo, Jean Henrique Souza Matias, tem como ele ficar nessa mesma ordem? Tem alguma regra que permaneça ele nessa ordem? Tem. Só para nomes, olha lá, só para nomes árabes e nomes orientais que essa regra é aplicada. Aí a gente permite, mas outros nomes não podem. Nomes árabes e nomes orientais seguem essa mesma ordenação, tá bom? Seguem essas mesmas regras. Então vamos lá. Nomes como? Diferente dos nomes ocidentais, como nas Américas, como que o nosso nome é mais ocidental, né? Então sempre o nosso nome vem primeiro e o sobrenome de família vem em segundo. Geralmente o nome da família da mãe vem em penúltimo e o nome da família do pai vem por último. A gente segue geralmente essa ordem. Já nos nomes orientais e árabes, o sobrenome da família vem primeiro. Sim, por exemplo, Shan Konsen. O Shan Konsen, Shan é o nome de família. Konsen é o nome da pessoa. Olha só que interessante, sempre que envolva nomes árabes e nomes ocidentais, orientais, como chineses e japoneses, o nome da família vem primeiro. E o nome da pessoa vem em segundo, assim como os demais. E segue a mesma ordem. É como se fosse essa regra aplicada na vida do pessoal, na alfabetação, na vida aplicada na realidade deles. Mas isso com um nome comum, tá bom? Então, Shan é o nome da família, que é o último sobrenome geralmente da família. Shan, que é o nome da família. Konsen e os demais nomes, como sendo os demais nomes, tá bom? Segue essa mesma regra da alfabetação, mas na vida deles. Ficaria assim. Vocês querem saber quem é esse Shan Konsen? Pesquisa aí, vocês vão se surpreender. Beleza. Aplicando. Vamos aplicar isso aqui. Shan Konsen. Shan Konsen escreve da mesma forma. Jamal Ahmad. Não sei como é que se pronuncia. Ahmad, que é o nome da pessoa. Kachon, eu não sei como que se pronuncia. Me perdoem quem fala árabe. Eu não sei pronunciar essa palavra. Esse aqui seria como se fosse o nome da mãe, como se fossem os demais sobrenomes. E o último nome dele, normalmente, vem na frente. Jamal. Jamal é nome familiar, tá bom? Aqui, por exemplo, o primeiro-ministro, que é o do Japão, é Shinzo Abe. O Shinzo Abe, ele é primeiro-ministro do Japão, como se fosse um presidente. O Shinzo Abe, Shinzo é o nome da família dele e Abe é o nome dele, tá bom? Então, é o primeiro-ministro, se ficaria assim, se fosse aqui no nosso Brasil. Primeiro-ministro Abe Shinzo. Primeiro-ministro Abe Shinzo. Né? Mas, quando eu vou para lá, fica assim, Shinzo Abe, que é o nome familiar primeiro.
tá bom? Beleza, como ficaria aplicado? Como que se arquiva? Como que eu vou arquivar, professor, esses nomes? No mesmo jeito que eles se escrevem. Eles não mudam, tá vendo? Jamal Ahmad, o Shinzo Abe. Só que no Shinzo Abe, vocês se lembram que títulos, eu coloco entre parênteses. Títulos de formação, eu coloco entre parênteses. Todos os títulos eu coloco entre parênteses quando eu for arquivar. Coloco o nome da pessoa, Shinzo Abe, entre parênteses, primeiro-ministro, primeiro-ministro do Japão. Esse local aqui, ó, coloquei do Japão, não tem aqui no primeiro-ministro. Não tem. Como não tem, como que eu posso identificar quem é esse ministro? Quem ele é, de onde ele é ministro? E é uma dica minha, coloque o nome do local, né? Então, coloca o nome do país, ok? Mesmo, exemplo. Suponhamos que o Shinzo Abe, ele não é primeiro-ministro do Japão. Shinzo Abe é um nome de um coronel da polícia militar. Mas só que o nome dele é oriental. E o nome dele é oriental, mesmo que ele mora no Brasil, o nome dele se escreve assim e se arquiva dessa forma. E entre parênteses colocaria coronel, tá bom? Beleza. Professor, aplicando as regras, como ficaria? O primeiro-ministro Shinzo Abe. O primeiro-ministro, como são títulos, eu identifiquei, como já está no nome, ficaria o título, depois o sobrenome, e depois o nome inteiro. Sobrenome e nome, tudo junto, porque não muda. Então, como não tem mais nada, eu acabo por aqui. Como ficaria arquivado? Na tarjeta ficaria Shinzo Abe, entre parênteses, primeiro-ministro do Japão. E outro exemplo, o Shan Konsen. O Shan Konsen, quando não tem título, viria direto. Ó, e não tem mais nada, não tem mais nenhuma unidade, eu acabo por aqui. Porque nome japonês, chinês e árabe seguem o mesmo padrão. Shin Konsen. Ok? E os nomes espanhóis. Professor, nome espanhol. Nome espanhol também tem, só espanhóis, também tem uma regra específica? Sim. Vocês vão entender por que essa regra é específica. Primeiro, nomes espanhóis, o penúltimo nome é o contrário. O último nome é o da mãe e o penúltimo é o do pai. Então, sendo o penúltimo nome da família do pai, então eu tenho que arquivar a partir do penúltimo nome para frente. Eu tenho que pegar o penúltimo nome junto com o último nome e colocar juntos, antes da vírgula. No espanhol, eu continuo seguindo aquelas regras de divisão, pegando os últimos sobrenomes e colocando antes da vírgula, correto? E os outros demais nomes após a vírgula. Então, como ficaria arquivado? Ficaria assim, alguns nomes. Exemplo, o José de Ovidio Banhos e Banhos. José de Ovidio Banhos. Eu falo pessimamente, né? Meu sotaque espanhol. O José de Ovidio Banhos, Oviedo. José de Oviedo e Banhos são um nome familiar. Esse nome familiar aqui é referente ao nome da família do pai. E Oviedo deve ser da família do pai e Banhos da família da mãe. E sempre a partir do sobrenome do pai, que eu pesquisei em todas as formatações, conversei com alguns colegas e sempre pega a partir do nome do pai, para frente. Então, fica o penúltimo nome. Por exemplo, Francisco de Pina Melo. Francisco de Pina Melo é um nome espanhol. Sempre é bom perguntar, quando você for arquivar um nome, esse Pina Melo, ele é o nome de quê? Seu nome é o quê? Espanhol? Espanhol? Ah, tá. Então, só para eu entender aqui como que eu vou classificá-lo aqui na minha organização, tá bom? Na dúvida, eu pergunto para a pessoa a origem do nome dela, sobrenome. Ângelo del Arco e Molinero. Ângelo del Arco e Molinero. Ângelo del, esse del, tá vendo que esse del aqui, ele tá com a letra minúscula? Del é como se fosse aquela preposição de ligação. Do. Ângelo do Arco. Opa, Ângelo do Círculo, algo do tipo. Eu não sei qual que é o significado do arco. Ângelo del Arco. Esse del é referente à palavra do, tá bom? Ângelo del Arco e Molinero. Arco e Molinero, nome familiar. Então, vem antes, tá bom? Nome do pai. Antônio de los Rios. Tá vendo que só tem o los Rios, não tem mais. Esse los e de são preposições, só que em espanhol, eles não são nomes, por isso que eles não estão com a letra maiúscula. Então, eles são só
preposições. E nesse caso, vem o rios, que é por último. Como ficaria arquivado? Arquivando ficaria assim, ó. Oviedo e Banhos, Oviedo e Banhos, vírgula, José de Pina de Melo, vírgula, Francisco de Arco e Molinero, vírgula, Angel de Del Rios, vírgula, Antônio de Los. Aplicando, como que eu dividiria? Vamos pegar aqui o Paulo Andrade. Paulo Andrade Júnior. Opa, calma aí. Paulo Andrade? Opa, não tem esse Paulo Andrade. Vamos pular isso aqui. Calma aí. Esse Paulo Andrade aqui não existe. Suponhamos, vamos pegar aqui. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse Paulo Andrade é de um outro exemplo. Aconteceu um pequeno erro. Suponhamos que eu vou pegar aqui. O José. José seria a primeira... não, tem um D aqui, ó. José D, seleciono ele, porque esse D, del e dos, ele é preposição, né? Então, eu vou circular igual nas mesmas regras. Então, ficaria nesse caso. Segunda unidade, José D, e a primeira unidade, Oviedo e Banhos. No caso do Antônio, ficaria Antônio de Los, dessa forma, e o Rios. A mesmíssima coisa por Ângelo Del. Se fosse assim, Francisco Henrique de La Pino. Francisco, o Henrique seria a terceira unidade, junto com o D, e o Pina de Melo, o primeiro. Tá bom? Feito isso, acontece pequenos erros mesmos, é comum. Vamos lá para nomes de autoridades para a gente finalizar a alfabetação por nome de pessoas. Tá bom? Regra para nome de autoridade. Suponhamos, quando as autoridades elas te entregam, quase igual à regra do 8, quando as autoridades te entregam somente o título e um segundo nome, você vai arquivar do mesmo jeito. Voltando um pouquinho aqui, ó. Sempre que o nome da pessoa vem seguido antes do nome dela, vem um título, e você só tem mais um nome que identifica, por exemplo, Padre Jean, por exemplo. Padre Jean, o Padre Jean ficaria da seguinte forma. Eu arquivo, e não tem como eu fazer essa alteração, porque eu não tenho um sobrenome. Então, como que eu vou arquivar? Pego o título junto com o nome e arquiva do mesmo jeito. Ficaria assim, ó. Então, se eu colocar, exemplo, Princesa Diana, ficaria do mesmo jeito. Rainha Elizabeth II. Aqui no Rainha Elizabeth II eu vou dividir para vocês verem. E depois ficaria o Príncipe William. Arquivando. Como ficaria se arquivasse? Princesa Diana, Rainha Elizabeth II, a Cardeal Arco Verde e o Príncipe William. Ficaria do mesmo jeito. Notaram que ficaria do mesmo jeito? Segue a mesma regra dos orientais. Ficaria do mesmo jeito, só que nesse caso só vai ficar desse jeito se tiver só o segundo nome. Ó, o título e o primeiro nome. Título, primeiro nome. Título, primeiro nome. Nesse caso da Rainha Elizabeth é só um dígito para falar se quem é ela. Segunda Rainha Elizabeth I, segunda ou terceira. Isso não diferencia. Por isso que ele não é colocado uma vírgula, tirado aqui esses dois, colocado antes e colocado uma vírgula, porque ele não é sobrenome, tá bom? Ele é só um título. Depois, ele só faz parte do nome. Aplicando. Rainha Elizabeth. Rainha ficaria como fosse o título, em primeira unidade, nesse caso. Segunda unidade ficaria o prenome, e os demais nomes ficariam assim. Como se arquiva? Rainha Elizabeth II, tá bom? Regra para empresa. A regra para empresa eu vou explicar para vocês em um outro vídeo, em uma outra aula, para não ficar tão extensa. Vamos lá para a nossa próxima aula sobre nomes de empresa. Como que eu vou fazer a alfabetação com nomes de empresa, professor? A gente vai ver. Espero que tenha gostado.